A história se passa no Rio de Janeiro, capital da República, nos anos 40 do século passado, quando o funcionário público José Maria se aposenta depois de 35 anos de serviços prestados. Só então ele se dá conta de sua vida monótona, dedicada unicamente ao serviço no ministério. No ócio de sua vida de aposentado, sem família, sem amigos, sem interesses intelectuais ou de diversão, só lhe resta pensar no passado. E é assim que um dia lhe chega, vívida e intensa, a lembrança de Duília. E Duília lhe repetiu calmamente aquele gesto, o mais louco e gratuito com que uma moça pode iluminar para sempre a vida de um homem tímido. Reviu-se na cidade natal com apenas 16 anos de idade, acompanhando a procissão que ela seguia cantando. Foi nessa festa da igreja, no final de tarde, que tivera a grande revelação. O que mais o espantara no gesto de Duília foi a gratuidade inexplicável e absurda pureza. Ela era moça recatada, ele um rapazinho tímido, apenas se namoravam de longe, mal se conheciam. A procissão subia a ladeira, o canto místico se perdendo no céu de estrelas. De repente o séquito parou para que as virgens avançassem e na penumbra de uma árvore ela dá com o olhar dele fixo em seu colo. Parece que teve pena. E com simplicidade, abrindo a blusa, lhe disse, quer ver? Ele quase morreu de êxtase. Pálidos ambos, ela ainda repete, quer ver mais? Ele mostra o outro seio branco, branco, e fechou calmamente a blusa. Prosseguiu cantando. Durou alguns segundos, está durando uma eternidade. Apenas uma vez depois do acontecimento, ele avistara Duília. A moça se esquivara. Mas o que ela havia feito estava feito e era um alumbramento. Pouco tempo depois, ele partiu para fazer os preparatórios em Ouro Preto e caminhava cheio de medo para o futuro. Foi quando começou a ficar só no mundo e, pela primeira vez, chorou o choro da tristeza. Aos poucos, essas lembranças, indo e vindo, vão se tornando uma obsessão. A imagem de Duília não o abandonava. Não ignorava o que havia de alucinatório nisso, chegava mesmo a envergonhar-se, mas como evitá-lo? E por que, se isso lhe fazia bem? Disponível, sem jeito de viver no presente, compreendeu que despertara com muitos anos de atraso nos dias de hoje. Não encontraria mais os caminhos do futuro e nem havia mais futuro nenhum, chegar ao fim da pista. Sabia agora o que queria fazer. Voltar ao lugar do passado. Feitos os preparativos, partiu para a longa viagem de 5 ou 6 dias. Primeiro de trem até Belo Horizonte e de lá em Jardineira até Curvelo, boca do sertão mineiro. Daí em diante no lombo de um burro, tudo como quando tinha 16 anos. Viagem longa, penosa, cansativa. À medida que ia vencendo as distâncias, José Maria começou a ter medo de chegar. Já próximo ao destino, teve um terrível pressentimento. Como aceitar outra imagem dela, senão a que carregava consigo a namorada eterna? A poucas horas da amada, José Maria tremia de medo. Por fim, pouso triste. Estarei sonhando? Era então aquilo? E a cidade? Trazendo à memória a visão de uma cidade, surgiu-lhe um arraial, povoado lúgubre. Como compará-lo à cidade luminosa que erguera em pensamento para o santuário de Duília? Foi descendo devagar. Passou em frente da igreja, entrou na praça vazia. A brisa agitava as folhas da única árvore. Tinha sido ali. A árvore era a mesma. Pelo menos aquilo sobrevivera. Deixou-se ficar debaixo dos seus galhos, reviveu a cena inesquecível. Mas não encontrou o mesmo sabor. A árvore parecia indiferente. Seguindo uma orientação, bateu à porta de uma casinha humilde. Uma senhora muito pálida veio atendê-lo em chinelos. Eu queria falar com Duília, Dona Duília.
A senhora fez eu entrar e sentar-se, pediu licença e deixou a sala. Momentos depois, voltou mais arrumada. Seus cabelos eram grisalhos, a voz um pouco rouca, o sorriso agradável apesar dos dentes estragados. Ainda não tinha 60 anos e se aparentava mais. José Maria sentiu como que uma pancada na nuca, baixou as pálpebras, confuso. Está se sentindo mal? Perguntou ela. Saiu e voltou com um copo d'água. Não foi nada. O cansaço da viagem já passou. Olhava para ela estarrecido. Subitamente empalideceu. Chegara o momento culminante. José Maria principiou a falar. Lembra-se de um rapazinho que a viu há muitos anos numa procissão? Nós tínhamos parado debaixo de uma árvore. Ela ainda está lá, não morreu. Eu olhava como um louco para você, Duília. Depois eu fui embora de Pouso Triste, mas eu nunca mais me esqueci. Só agora. A mulher assustada reconhecera nele o rapazinho de outrora. Fitou longamente. Quedaram-se mudos. O vazio do mundo pesava sobre o sossego do povoado. José Maria suspirou fundo. Aquela jovem de outrora, flor de poesia, era agora aquilo. Fantasma da outra, ruína de Duília. A mulher interrompeu a longa pausa. Tudo aqui envelheceu tanto. O que veio fazer nesse fim de mundo, Sr. José Maria? Ao ouvir, por sua vez, pronunciar o nome, José Maria sentiu-se menos distante dela. Parecia que davam junto o mesmo salto no tempo. Eu vim à procura do meu passado. Viajar tão longe, para se encontrar com uma sombra, envolvendo-se para si mesma. Veja que eu fiquei reduzida. José Maria pousou o olhar no colo murcho, local do memorável acontecimento. Não devia ter feito isso. O quê? Voltar ao lugar das primeiras ilusões. Sim, é verdade, pensou ele. Não devia ter vindo. O melhor do meu passado, o melhor do seu passado não estava ali, estava aqui dentro dele. A distância alimenta o sonho. Sentiu falta de ar. Ergueu-se, chegou à janela. Bem a seu lado se achava alguém que se dizia Duília, espectro da outra. Espectro também, Pouso Triste, aquele mesquinho arraial lá de fora e tudo mais que a noite vinha cobrindo. Súbita raiva transfigurou-lhe as feições. Teve ímpeto de espancá-la, de destruir esse corpo que ousava ter sido de Duília. Daquele corpo de que só vira um trecho no relâmpago de esplendor. Ante o silêncio sombrio do visitante, ela teve medo. Procurou aplacar-lhe o desespero contido. Vai voltar para o Rio? Ao ouvir a voz mansa, José Maria enterneceu-se. Voltou a sentar-se, cobrindo o rosto com as mãos, caiu no pranto. Achou-se ridículo, pediu desculpas. Duília, compassiva, tomou-lhe as mãos, procurou consolá-lo. Um sentimento comum os aproximava. Durante longo tempo, as duas mãos enrugadas se aqueceram uma na outra. Mudos, trânsitos de emoção, ambos cerraram os olhos. Duas sombras dentro da sala triste. De repente, o homem não se conteve. Ergueu-se e saiu precipitadamente. A mulher correu atrás. José Maria? Senhor José Maria? Sua voz rouca mais parecia soluço que apelo. José Maria. Mas José Maria desaparecera na noite. Parada no meio do largo, Duília arquejava. Ninguém lhe ouvia mais a voz, nem lhe distinguiu o vulto. Alguns soluços cortaram a escuridão.